Já coloquei para gravar. Tá, então, Show. aí aqui, esses itens são de extrema importância para a empresa, que são os debêntures. Debêntures seriam aqueles valores que a empresa vai pagar a alguém que financiou, de uma certa forma, a atividade da empresa. Então, a empresa ela precisa de recursos que ela faz. Ela solicita empréstimo ao público em geral, como está dito aqui, e, de tempo em tempo, a empresa vai pagar parte desse valor àqueles financiadores da atividade da empresa. Tá? Então, ela vai tirar um pedacinho do lucro da empresa e vai pagar debêntures àqueles que financiaram a atividade da empresa. Tá? Então, além dos debêntures, tem os empregados administradores, eles também recebem uma parcela do resultado, ou seja, o salário já é garantido. Entretanto, além do salário, eles também, se o estatuto assim definir os estatutos daquela empresa, tiver a previsão, parte do lucro que a empresa tem, ele é distribuído entre empregados e administradores. Tá? Então, lá naquele valor que sobrou, a empresa paga uma parcela aos debenturistas, empregados administradores, e a gente vai ver como calcular isso. Tá? Nesse exemplo numérico aqui, o que ele diz? Diz que aqui no nosso exemplo a empresa teve um lucro operacional, ou seja, ela vendeu total de notas fiscais, receita bruta lá teve 400 mil. Tá? Então, não, lucro, desculpa, aqui ele já passou, já foi lá para baixo, para a gente não perder tempo, então já pegou lucro operacional. Tá? Então, ela lucrou 400 mil, depois somou algumas vendas de alguns itens que não correspondem à atividade do fim da empresa, venda de imóveis, outras coisas que ela possa ter. Então, sobraram, a empresa teve um total, diante do imposto de renda e contribuição social, de 700 mil. Então, aqui, nesse momento, já tiramos da receita bruta, tiramos o CMV, tiramos deduções de venda, tributo sobre vendas, então, sobraram 400 mil. Tá? Tiramos as despesas operacionais, então, sobraram 400 mil. Naquele valor, somamos ainda outros resultados não operacionais, que, volto a dizer, pode ser uma venda de um imóvel, venda de um ativo, que não tem a ver com a atividade fim da empresa, operacional dela. Então, sobrariam 700 mil reais. Nesse momento, a legislação diz que nós temos que fazer a retenção de 9% para financiar a Seguridade Social. Então, a empresa, desse montante que ela sobra para ela, tiramos 9%, contribuição social sobre o lucro líquido. E esse valor vai para o governo federal, financiar as atividades da Previdência Social. Esse montante aqui, menos o CSLL, sobram 637 mil. Tá? Desse valor, a gente vai tirar a provisão do imposto de renda do ano. Então, de toda a venda que a empresa teve, ela paga 151 mil reais. Tá? 151 mil reais. Esse valor aqui, antes do imposto de renda, menos 151 mil, sobram para a empresa 486 mil reais, ou seja, após o imposto de renda. Tá? Então, a gente vai fazendo, deduzindo valor por valor. A legislação fala o seguinte também: quando houver lucro da empresa, desse lucro, primeira coisa que ele vai fazer é deduzir o prejuízo que, porventura, tenha sido apurado em um exercício anterior. Tá? Então, supondo que estejamos aqui no ano de X1, X1 teve esse resultado aqui, e em X0 tenha tido a ocorrência de um prejuízo. Então, tenha tido um prejuízo de 86 mil reais. Dessa forma, então, antes de qualquer coisa, a empresa vai lá, faz a compensação daquele prejuízo que teve. Porque se ela tem lucro hoje e teve prejuízo ontem, ela tem que deduzir, tem que compensar primeiro aquele prejuízo antes de fazer qualquer distribuição. Tá? Então, dessa forma, se houver prejuízo anterior, ela tem que fazer a compensação dele até que ele tenha acabado. Tá? Como assim? Se o prejuízo for maior que o lucro de um determinado exercício, então ela vai repetir esse procedimento até que ela consiga compensar todo o prejuízo que ainda tenha, porventura, existente. Tá? Então, se ela tinha um valor após os tributos, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, ainda sobrariam para a empresa 400 mil. A partir desses 400 mil, que ela começa a fazer a distribuição conforme previsto no seu estatuto. Tá? Então, nesse nosso caso aqui, a empresa ela tem lá definido que vai distribuir para os seus debenturistas
10% do que sobrar a título de lucro líquido. Então, 10% de 400 mil, 40 mil. Isso menos 40 mil, a empresa tem um saldo de 360 mil. Em seguida, e nessa sequência, primeiro tira o debenturista para garantia, ou seja, quem é que financiou a atividade, ele é o primeiro, tem a garantia de que vai receber primeiro aquela importância. Tá? Então, 10% desse montante, 40 mil, sobram 360 mil. Se o estatuto dessa empresa definir também um percentual de 10%, esse percentual vai incidir sobre esse valor que já descontado o valor de cima. Tá? Então, tínhamos 400 mil, tiramos 10%, 360, agora 10% de 360. Então, vai ser distribuído aos empregados 10% desse valor aqui. Isso menos isso, 324 mil. Feito isso, se o estatuto também da empresa definir que tenha valor a ser distribuído à administração da empresa, e se ele foi definido em 10%, 10% desse valor aqui. Tá? Então, 10% vai dar 32.400, isso, valor menos isso, R$ 290.600. Tá? E se ainda o estatuto da empresa definir que vai distribuir em partes beneficiárias 10%, 10% desse valor, de forma que sempre nessa sequência, necessariamente nessa sequência, e se o estatuto assim definir. Tá? Não é toda empresa que vai fazer isso. Se o estatuto da empresa, que a empresa ela tem um contrato social, mas quando a empresa SA, ela vai ter estatuto. Tá? Então, esse estatuto definido dessa forma, para garantia de cada um desses indivíduos aqui, então tem que ser nessa sequência, tá? Até que apure efetivamente o lucro líquido da empresa. Esse lucro líquido aqui que a gente vai ver agora o que vamos fazer com ele mais adiante. Gente, até aqui tranquilo? Professor. Oi, tranquilo aqui? Suelen falando. Esse percentual na participação de administração e provisão para o CSLL, eles podem mudar esses percentuais? Via de regra, lá o estatuto que vai definir se ele vai dar essa participação aos seus empregados, tá? Seus empregados ou debenturistas. Então, via de regra, a gente vai trabalhar com essa alíquota de 10%, tá? Mas o estatuto dela, quem vai determinar como que ele vai fazer esses pagamentos. Tá? Então, o estatuto, quando a empresa for... o estatuto é como se fosse o contrato social das demais empresas. Tá? Então, quando a empresa definir a sua criação, definir as regras de sua gestão, lá ela vai definir tudo que vai ter que ser feito. Inclusive, o que nós vamos falar a seguir em relação à distribuição de lucros. Tá? A gente vai ver já já. Então, aqui, a gente tem que levar em conta que, sempre lembrar, vai ser nessa sequência, necessariamente nessa sequência aqui. Debêntures, empregado, administração, partes beneficiárias. Tá? Porque se a gente faz assim, o percentual aqui, trabalhamos com o mesmo percentual para cada um desses grupos. Se não observarmos esse valor, o que vai acontecer? Esse indivíduo aqui, o debenturista, ele corre o risco de levar um valor menor. Não vai ter interesse em financiar aquela atividade. Tá? Então, por essa forma, como a legislação determina estritamente nessa sequência, a gente tem que observar isso aqui. Tá? Bom, em seguida... Espera aí, que passou muito aqui. Bom, achamos o nosso lucro líquido do período. Em seguida, se a empresa ela tem as ações, o que nós vamos fazer? A empresa distribui o lucro líquido dela em função do número de ações que ela tenha. Tá? Então, nós pegaremos tantas ações quanto forem, dividiríamos o lucro líquido pelo número de ações para saber qual foi o retorno que a empresa teve. Tá? Então, dividir o lucro líquido por número de ações que a empresa tenha. Tá? Mas, antes disso, que nós temos que levar em conta uma outra informação de extrema importância. A empresa, o que ela fala? A legislação, o que ela diz? A empresa, necessariamente, ela fala da reserva de lucros. Tá? Então, nós vamos falar de dois grupos de reservas. Hoje vamos falar de reserva de lucros, semana que vem vamos falar da reserva de capital. Na reserva de lucros, do lucro que a empresa tiver, ela obrigatoriamente ela tem que extrair, tem que reservar
5%. Tá? Então, do lucro líquido que a empresa apurar no final do período, ela tem que reservar obrigatoriamente. Então, daí o nome reserva legal por imposição da Lei 6.404. Então, do lucro que sobrar naquele momento ali, a gente vai ter que, antes de qualquer outra reserva, ir até o limite de 20% do capital social, ou facultativamente, quando a reserva legal, uma reserva de capital, mas for maior que 30% do capital social. Esse valor, essa reserva legal, ela tem como finalidade específica compensar prejuízos ou aumentar o capital social da empresa. Tá? Vamos ver aqui uma ilustração, vai ficar mais fácil para a gente entender isso aqui. Vocês estão vendo essa outra tela aí, gente? Uma tela branca? Não, não. Então, deixa eu colocar ela aqui, só um minutinho, por favor. Bom, aí vamos imaginar que a empresa, nós vimos agora há pouco que o limite que a lei fala do capital social, o limite 20%, tá? Então, a empresa vai ter como limite do capital social para apuração da sua reserva legal esse valor de 20%. E quando somar com as reservas de capital, esse limite passa para 30%. Tá? Como é que seria isso aqui? Nós estamos vendo aqui em cima que a empresa ela tenha um capital social igual a 800 mil. Tá? Então, a empresa tem 800 mil de capital social. Se o limite que a lei impõe é de 20%, então o limite da reserva legal vai ser igual a 160 mil. Não é isso? Então, se ela tem um capital de 800 mil reais e a lei fala em 20%, até 20% ela é obrigada a fazer esse recolhimento, essa reserva legal. Tá? Se o capital social é de 800 mil, se a lei fala em 20%, o limite da construção de reserva legal é de 160 mil. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Supondo que nós temos lá a reserva legal, temos um razonista da reserva legal no valor de 160, aliás, voltando aqui. Esse é o valor que nós temos, 160 mil. Supondo que naquele exercício a empresa já tenha 150 mil já reservado a título de reserva legal. Então, a empresa, durante exercícios anteriores, ela já apurou, já reservou 150 mil, para fim de garantir eventuais prejuízos e garantir e poder depois investir na empresa. Então, observem que a empresa tem aqui o limite de 160 mil e já tem 150 mil. E durante aquele exercício, a empresa teve um faturamento de 262.440, aliás, de lucro líquido. Então, ela teve lucro líquido de 262.440. Então, esse foi, aqui em cima, o nosso lucro que a empresa teve no período. Tá? Se a lei fala que desse montante ela vai extrair 5%, desse montante ela tem que tirar 5%, tá? Para reservar. Ela vai guardar, não vai distribuir para ninguém esse valor. Então, a gente vai calcular 5% de 262 mil e vão dar 13.122,40. Tá? É o que está aqui em cima, essa continha, aliás, 122, tem 40 não. Então, 13.122 são 5% apurados desse montante aqui. Esse valor aqui, a empresa deveria fazer reserva dela no final daquele exercício financeiro. Só que o que vai acontecer? Se observarmos que o limite legal é de 160 mil e ela já tem 150, se ela lançar mão desse valor total, o que vai acontecer? O valor vai ultrapassar, não é isso? Então, ela está isenta, ela não é obrigada a ter essa reserva toda aqui. O que ela faz? Ela reserva só mais 10 mil reais. Dessa forma, ela atinge o seu limite, tá? Ela atinge o seu limite e ela só reserva naquele período
do lucro que sobrar naquele período, ela só vai reservar, a título de reserva legal, R$ 10.000. Tá? Tranquilo, gente? O professor, então, os 3.122 ela pode gastar. Esse 3.122 fica para a empresa, se ela vai distribuir para os seus acionistas, se ela vai reinvestir na empresa, tá? Esse valor vai se juntar aos demais valores. Tá? Ela só se vê obrigada a recolher, a reter nessa conta de reserva legal para garantir qualquer problema. Isso para garantir o patrimônio da empresa, o capital da empresa. Tá? Então, ela tem que juntar até o valor de 160 mil, porque total de 20% do capital social, e esse capital foi de 800 mil. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, o limite foi de 160 mil, e com esse valor aqui que ela reservaria, ultrapassaria esse limite. Então, assim, ela se vê desobrigada a recolher, a reter R$ 13.000, e só retém R$ 10.000. Tá? Ok. Ela vai poder fazer, reinvestir na empresa, distribuir aos seus acionistas sob forma de dividendo, e esse valor fica de fora do cálculo. Mas isso se torna obrigado, ela ter que reinvestir, ou ela pode distribuir ou fazer qualquer coisa? Então, ela tem que distribuir ou reinvestir na empresa. Tá? Então, a gente vai falar que ela vai redistribuir isso no forma de dividendos, capital próprio. Tá? O capital próprio ele veio antes dessa fase aqui, mas nesse momento ela pode distribuir parte desse valor a título de dividendos, que tenha um outro grupo de importantes pessoas dentro da estrutura da empresa. São pessoas que financiaram aquela atividade, e esse pessoal vai receber o seu pagamento sob forma de dividendo. Tá? Então, dessa forma, o que isso é importante? A lei fala em 20%. Se a empresa ela retiver um valor maior que os 5% aqui, o que vai acontecer? Quem que vai ser o prejudicado? Os acionistas, quem for receber dividendo. Por que razão? A empresa vai dividir um valor menor que o devido, que o necessário. Tá? Então, por essa razão, tem esse teto com vista à proteção de todos os interessados naquela informação daquela empresa, de todo aquele resultado. Tá? Vamos fazer exercício já sobre isso aqui. Gente, ficou claro para vocês? Tranquilo. Todo mundo tranquilo? Hein, gente? Ficou alguma dúvida nisso aí? Eu não entendi não, professor. Espero que no exercício dê certo. Não, mas vamos lá. Vamos novamente. Aqui, a reserva legal, ela tem como finalidade assegurar, primeiramente, vai dar garantia aos acionistas, a quem receber for aqueles que dependam do resultado da empresa. Tá? O que a lei fala? Primeiramente, para proteção do capital da empresa, a lei fala, a empresa é obrigada a reter 5% do lucro líquido. Ela tira lá e pega uma receita total da empresa, tiramos da UCMV, tiramos imposto, tiramos despesa, tiramos tudinho, sobraram, nesse nosso exemplo aqui agora, 800 mil. Tá? Então, sobraram 262 mil. Então, tiramos todos os valores, sobrou para a empresa isso aqui lá no finalzinho. E a lei determina que ela se veja obrigada a reter em uma conta, ela não vai gastar, não vai distribuir, não vai fazer nada para ninguém. Esse valor vai estar guardadinho lá no grupo de contas do patrimônio líquido. Tá? Então, até o limite de 20% do capital social. No nosso exemplo aqui, o nosso capital social dessa empresa foi de 800 mil. Tá? Então, ela tem que juntar, fazer uma poupança todos os anos até atingir 20% desse valor. Tá? Então, essa poupança forçada, obrigada, que a lei determina, é de um percentual do capital social. Se o capital social, nesse nosso exemplo aqui, é de 800 mil, essa poupança vai ter que chegar até 160 mil. Enquanto não atingir esse valor, ela tem que ir reservando todos os anos até atingir 20% do capital social. Até aí, tranquilo? Professor, mas isso é feito todo ano? Toda vez que ela apurar termina um período, meu capital, um exemplo, em 2016 é no valor de 800 mil. E tem na reserva legal fazer 20%. Então, em 2017 eles vão trabalhar
para fazer a reserva legal de 160 mil. Não, Se não atingir, não, se não atingir, você vai até... Vamos pensar na hipótese, aqui nós vimos um caso que o saldo era de 150 mil, não é isso? O saldo era de 150 mil. Se o saldo fosse menor que 150 mil, provavelmente ela ia absorver todo esse valor aqui. A gente pode ver um exemplo assim, tá? A gente pode ver um exemplo caso o saldo da empresa aqui fosse menor que isso aqui, tá? Aqui, por exemplo. a minha dúvida é justamente assim, quando tem um ano operacional, aí é feito esse cálculo. Para o ano seguinte, esse valor de reserva legal, ele é incorporado no capital social da empresa, correto? Não. Ele fica ali até que a empresa tenha necessidade dele. A empresa vai, no balanço patrimonial da empresa, ele vai continuar mantendo aquele mesmo valor ali, tá? Aqui é que não atribuímos um período, um ano, um exercício financeiro, mas aqui, ó, X1. Em X1, a empresa teve esse resultado aqui, 262 mil reais de lucro, de onde extraímos a reserva legal de 13 mil reais. Só que, conforme mencionei agora há pouco, se nós apurarmos 13 mil, ela não tem como reservar esse valor todo. Por que razão? Ele já ultrapassaria o teto de 160 mil, tá? Que o saldo Sim. por aqui... A minha dúvida seria 150 se mil. quando o capital da empresa aumenta, esse valor automaticamente vai acompanhando. Vai Ele vai acompanhando. subindo também. Porque A minha você dúvida é, no final do exercício, esse valor de reserva legal, se ele seria incorporado ou ele continua na reserva, continua e na reserva. quanto o capital da empresa aumentar, aí sim que a reserva legal volta a aumentar também. Não, olha só. O capital social, ele, supondo que ele tenha havido um aumento, tá? Se houve aumento, esse teto também vai aumentar, tá? No nosso caso aqui, nós vimos um exercício, lucro de X1, onde tivemos esses valores aqui, tá? Se em X2 o capital aumentar para 1 milhão, o teto vai passar para 200 mil, A tá? reserva vai aumentar, mas ela nunca vai ser mexida, a não ser que a empresa precise. Se houver necessidade de compensar o prejuízo de anos anteriores, aí ela vai utilizar aquilo ali, tá? Ah, mas se não precisar, o saldo continua lá Vai continuar parado. ali. Vai Entendi, continuar ali, tá? Que entendi, é garantia, tanto é que ela é apurada para fim de proteção do capital da empresa, tá? entendi. Ele vai ficar paradinho ali. Se o capital da empresa aumentar, esse valor também aumenta. Ele aumenta até atingir o teto e depois que atingir o teto, para de mexer nele, Ela a não não se ser vê que a empresa obrigada. precise. Ela não se vê obrigada a recolher mais. Aqui no nosso exemplo aqui, nós vimos, quando o teto era 160 mil, ele já tinha 150, a empresa só se via obrigada a reter até 10 mil. Por que razão? Sim, Nesse exercício aqui, deu 13.122. Ela já deixou de ultrapassaria. reter 3.122. Se ela deixa de reter, guardar esse valor, o que ela vai fazer? Ela vai distribuir, tá? Então, por essa razão, como ela não é obrigada a fazer isso aqui, o que ela faz? Então, ela só recolhe, faz uma reserva de mais 10 mil nesse exercício e vai sobrar mais para distribuir para os seus acionistas, tá? Então, quando há o montante atingido, ela não é obrigada, tá? E se ela aumentar, ela vai acabar prejudicando aquelas pessoas, e vai encerrar daqui a 10 minutos de novo, tá? Ele vai acabar apurando, acabar prejudicando quem necessitar daqueles valores, tá? Os acionistas, quem receber debêntures, aliás, os dividendos, tá? Entendi. Tranquilo? Vamos ver aqui onde nós estávamos. Bom, reserva de lucros, então, para compensar prejuízos, aumentar capital social. Se em um dado momento ela quiser aumentar o capital social, ela vai utilizar aquele valor ali. Reserva estatutária. Se o estatuto assim definir que parte do lucro líquido, ela vai guardar um montante. Por que razão? Para qualquer coisa que ela queira fazer no futuro. A reserva estatutária, se ela quiser, num dado momento, aumentar um investimento, aumentar
as suas atividades, sua estrutura física, ela vai comprar novos equipamentos, novos imóveis para aumentar a sua atividade, o que ela faz? Ela vai constituindo uma reserva dentro daquele valor para que futura expansão, por exemplo. Tá? Então, o estatuto da empresa vai ter que definir um percentual do lucro, uma parcela do lucro, para que ela possa ter essa atividade, esse novo aumento da sua atividade no futuro. Tá? Assim como a lei também fala reserva para contingência. O que é contingência? Se imagine que a Vale ela tivesse conhecido, como deve ter tido, de prováveis problemas com desastres. Então, o que ela faz? Se ela tiver a certeza, tiver a mínima convicção que um problema vai acontecer no futuro, uma demanda judicial, qualquer coisa, que ela tenha que pagar alguma coisa no futuro, e para evitar que ela não tenha recurso, o que ela faz? Ela vai tirar um pedacinho do seu lucro para uma contingência, ou seja, um valor que ela provavelmente ela possa estimar. Então, se ela estimar alguma coisa que vai acontecer no futuro e que ela possa estimar o montante, por exemplo, ela tem uma contenção, tem a demanda judicial de onde ela imagina que vai ter, até o final do ano, pagar 1 milhão. O que ela faz? Ela vai reservando aquele valor até que atinja 1 milhão. Se chegar no período, ela reservou aquele montante. Esse montante ela não distribui para ninguém. Está reservado. Tá? Se no final, se dentro daquela data limite daquele problema que ela deveria pagar, aquilo não se confirmar, o que ela faz? Ela estorna o valor e distribui o lucro para todos que ela tinha que dividir naquela ocasião. Tá? Então, reserva de contingência, se tiver um problema futuro, tem a expectativa de acontecer, que ela possa estimar o montante, ela vai se fazendo uma reserva período a período, até que atinja aquele montante, para que não seja pega de surpresa. Se o fato não acontecer, ela estorna essa reserva e dá procedimento, ou seja, distribui para quem de direito aquele montante. Tá? E, por fim, aqui, reserva de lucros a realizar. Imagine que a empresa ela tenha operações, ela faça vendas. Se ela fizer vendas tudo à vista, ela recebe dinheiro no ato e o dinheiro já entrou na conta caixa. Então, o lucro que ela apurar, ela já recebeu o dinheiro. Se ela só fizer venda à vista. E se ela fizer vendas a prazo, só vai receber no ano seguinte. Tá? Então, seria injusto que a empresa não recebeu o dinheiro e passar a distribuir para os seus não se beneficiou, ou seja, o dinheiro não entrou porque fez venda, tá? Então, ela pode ir lá, o lucro não, ou seja, não dinheiro ainda. Então, o dinheiro não entrou no caixa da empresa. Então, ela faz lá uma reserva de lucros a realizar, ou seja, ainda vai acontecer a entrada do dinheiro das vendas a prazo. Então, ela vai lá, destaca um valor relativo à parte da venda que ela não recebeu e só vai distribuir o lucro relativo a esse montante. Então, ela só distribui o lucro relacionado a essa reserva quando ela recebeu o dinheiro. Quando os clientes dela efetuarem os pagamentos, então houver efetivo ingresso do dinheiro no caixa da empresa. Tranquilo, gente? Essas 4 reservas? Então, dá reserva de lucros, porque elas decorrem, são calculadas em função do lucro auferido, apurado no período. Tá? E, gente, tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Epa, pera lá. Passou um pouquinho aqui. Aqui eu selecionei alguns exercícios, tá? Eu acho que vai cair daqui a pouquinho. O que eu vou fazer? Nós já temos, isso que eu seleciono aqui, nós temos a solução, tá? Então, se cair aqui agora, eu vou indicar para vocês quais são os exercícios e já temos a solução no nosso material, pedi que vocês tentassem fazer, tá? E em seguida, quando eu voltar novamente, a gente vai fazendo juntos aqui, tá? Então, o primeiro é o número 4. Esse já fizemos em sala de aula, não fizemos? Esse acho que foi feito em... Qual o número, professor? Não entendi. Hã? Qual o número? Não entendi. O 4, ele está aqui na tela. Ele não está aqui. Vocês não estão vendo aqui? Não está aparecendo para mim, não. Ah, desculpe. Então, pera lá.
Mas a gente já fez esse já. Tá, então vamos lá. Achei que eu tivesse aqui na tela aqui para vocês. Então, 4, eu acho que fizemos em sala de aula, né? Sim. Fizemos. O 10, chegamos a fazer em sala de aula. Você passou, mas a gente não chegou a corrigir. Tá, então vamos lá. Esse 10 aí, o que ele fala? Ele apresenta uma série de valores para a gente, tá? Aqui podemos observar COFINS sobre faturamento. COFINS é o quê? Uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Tá? Então, ele também incide sobre o faturamento. Então, a gente vai pegar na mesma sequência da DRE e vendo quais são esses valores para que nós possamos identificar qual foi o lucro bruto que a empresa tem. Tá? Então, o que nós temos que observar? O primeiro valor que vai vir lá em cima, qual é? O valor de vendas que a empresa teve. Tá? Então, pediria que vocês tentassem fazer nesse inteirinho. Primeiro, a gente vai partir desse valor aqui. Receita bruta de vendas. Tá? Então, receita bruta de vendas vai vir lá em cima na primeira linha. Em seguida, a gente vai lançar a mão das deduções, devoluções, descontos, porventura, que nós temos. Por exemplo, aqui. Ó. Nós temos devoluções de compras, temos, cadê o que mais aqui? Tributos, contribuições COFINS sobre o faturamento. ICMS. É para montar o DRE? Para fazer a DRE, e na DRE a gente vai encontrar o lucro bruto, tá? Então, pediria que você, por favor, que o sistema deve cair já, tá? Então, deve cair daqui a pouquinho. Então, aí eu daria um tempinho, que meia hora, tranquilo, para vocês tentarem fazer exercícios. Tranquilo. Então, tá legal. Tá? Então, aqui, ele vai ter aqui para a gente, aí, caindo, eu já manda-se no WhatsApp os exercícios que eu pediria que vocês tentassem fazer aí. Tá bom? Ok. Gente, ficou alguma dúvida? Que a gente vai começar, nesse exercício que eu selecionei, a gente vai calcular o valor de reserva legal, não nesse aqui especificamente, mas o outro que vem mais adiante, a gente vai calcular reserva legal e para a semana que vem a gente vai falar sobre cálculo de dividendos. Outro item de extremo. Ô, professor, Oi. a tua trabalho também? Oi? Cortou. A sua P1 vai ser trabalho também? Sim, vamos falar já, tá? Então, temos a data limite é 17 de abril. Tá? Evidentemente, vocês terão tudo para 17 de abril. Então, a gente, a gente vai combinar já. Eu vou começar em impostos? Não, você vai começar na primeira linha, receita bruta de vendas. Tá? Receita bruta de vendas? Ah, tá, porque está misturado. Está tudo embolado. A ideia é essa mesmo, para que a gente consiga identificar. Se você olhar lá, aquela estrutura da DRE, é só colocar na sequência correta, que você vai conseguir fazer. Na ordem, né? É só colocar na ordem. Tá? Aí, volto a dizer, no material, solução, mas é o que vocês tentassem fazer sem olhar a solução, para ver como que aí ficaria mais fácil de assimilar o conteúdo. Professor, Oi, fala. esse EBIT que você disse que seria interessante a gente dar uma olhadinha e estudar sobre, vai cair também ele na primeira prova? O EBITDA? Isso. Não, eu pediria que vocês lessem, porque é importante para vocês. Que o perfil do aluno da Cândido Mendes não é aquele aluno que vai só fazer